A paz de Deus, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, saí da congregação cristã do Brasil. Ok. O que acontece? Eu tive vários problemas na congregação. Como eu posso explicar isso? De uma forma rápida e clara. Bom, vamos lá. Eu tive vários problemas na minha vida inteira, tá? Só que eu vou falar agora não vou falar todos os problemas, vou falar aqueles mais, assim, mais raso, né? Aqueles menos escabrosos, porque se eu falar dos escabrosos aqui, aí a coisa vai ficar ruim. Não para mim, porque para mim não tem mais nada para ficar ruim no mundo, já tá tudo lascado. Mas vai escandalizar algumas pessoas, né? Como sempre. Mas tá bom. O que acontece? 52 anos eu conheço a congregação. Minha mãe batizou junto com o esposo dela aqui na Central do Rio de Janeiro, ali na Mangueira ainda, não era na outra nova, mas vamos lá. E vivi 52 anos aí como Deus quis, permitiu, Deus me guardou muito, tá? Fui pro mundão, saí para arrebentar a boca do balão mesmo, entendeu? Me envolvi com tudo que é coisa ruim, entendeu? Só não matei, tá? Não tive relacionamento de homem com homem, não, tipo assim, não fiquei roubando nem dando golpe. Mas, tipo, todas as coisas que o mundo oferecia, bebida, droga e bagunça, a gente tava fazendo. Pequei muito de carreta. E há 15 anos atrás me batizei e retornei para a congregação por graça e misericórdia de Deus, tá? Depois de passar por uma situação muito difícil. Eu já tinha passado por várias, mas essa foi complicada. Essa foi pedreira. Pedreira, já falei aqui, não vou nem repetir. Aquela história lá do prédio, sexta-feira, 13 de agosto, oferecido, vários macumbeiros, e macumbeiro até de dentro de casa, de tudo que é lugar, tinha macumbeiro tentando me arrebentar. Inclusive, tinha uma pessoa que fazia parte da família, não da minha família, né, mas da família de uma pessoa que eu tinha um relacionamento, e ela ali com a pessoa que ela morava, ou tinha relacionamento e tal, essa pessoa já tinha um ingresso, né, com macumba, com centro e tal, a família dele já era envolvida com isso. E ela se envolveu também nessa situação, foi lá, fez aquelas preparações que tem que fazer, que eu não vou falar aqui, e etc. E no final das contas, ela arrumou um tumulto comigo, né? Tentou arrebentar com a minha vida, ela e esse marido dela. Inclusive morreu pelos milicianos. O miliciano matou ele. Mas eles fizeram de tudo para me matar. Mas Deus me guardou. O gerente também na Penha, né? Também que eu tive um relacionamento com a ex dele, né? Que quando eu tive relacionamento com ela, era a ex dele. Então, conclusão, também fez de tudo para me matar, mas a polícia civil entrou dentro da favela e matou ele. Então, minha vida tem sido assim, várias pessoas tentando me matar, mas várias dessas pessoas, Deus tratou com eles. E isso antes da igreja, antes de eu me batizar, antes de 2015. Quando eu entrei para a igreja para 2015, em 2015, para 2015, em 2010, que fazem 15 anos, o que aconteceu? A última coisa, o último problema que eu tive fora da igreja foi aquele que eu tentei acabar com a minha vida, tive um problema sério na sexta-feira, 13 de agosto. Beleza. Entrei na congregação de cara, já dei uma ideia pro cooperador, né? Porque, irmãos, veja bem, o Deus que eu e você conhecemos, ele só ensinou uma coisa e está lá. Amar a Deus e o próximo acabou. Não tem mais nada além disso. O resto é pataquada, para não dizer coisa pior aqui, entendeu? Mas continuando aqui, falei pro cooperador, irmão, sabe o que está faltando entre as pessoas? É o amor. Isso está na Bíblia, está relatado. Que no final dos tempos, o amor ia se esfriar, a iniquidade,
a sujeira, a imundícia, o pecado, tudo ia aumentar, ia crescer. E eu, sem saber, sem conhecer Bíblia, estava dizendo a ele algo que estava na Bíblia. Conclusão, essa pessoa, ele não ficou muito satisfeito, não. Mas, até aí tudo bem, né? Ele era cooperador, né? E foram se passando o tempo, daqui a pouco eu fui, Deus preparou para me batizar, eu me batizei, beleza pura, e vamos dar glória a Deus. Então era evangelização direto, 24 horas, oração, evangelização, igreja, e tome, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Hoje, se você me perguntar, você faz como... Não, uns 80% aí, ou mais. Hoje, eu não faço tanto como eu fazia antes. Era muita visita e tal. Se bem que Deus preparou uma visita linda, maravilhosa, há alguns dias atrás, né? A gente faz algumas visitas, né? Mas mais assim, na questão familiar. Não tenho feito como eu fazia antes. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Começou o inferno. Porque eu bati de frente com as pessoas do ministério, cara a cara, dentro da igreja. E eu não me gabo disso. Eu só estou dizendo porque eu tenho a pessoa que foi testemunha das minhas palavras. 2 pessoas. Uma é organista, o outro esposo dela estava no momento, tá? E eu disse, e a gente veio do culto, depois do culto a gente conversando, eu disse para ele, irmão, o que eu quero é isso. É fazer a vontade de Deus, entendeu? Se eu tiver que ser profeta, eu quero ser profeta. Se ele quiser que eu... E ele ainda falou, irmão, os dons que você está pedindo é só pedreira. Isso aí é sofrimento. Eu falei, tudo bem. Desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus, está tudo certo. Então, profeta, revelação, palavra, tudo que eu falei, irmão, o que Deus quiser me dar de dom, eu estou abraçando de braços abertos. E Deus me deu muito dom de cura, de revelação, de palavra, de... meu amigo, e eu só vivia porque eu estava solteiro. Era Deus e eu, a minha vida, quando eu iniciei ela com Deus, e até hoje, tá assim, era Deus, hoje não, porque eu tenho mais relacionamento com a família, mas antes eu não tinha. Era Deus e eu e Deus, entendeu? Então, conclusão, e minha vida era totalmente para ele ali. Hoje eu me meti com umas coisas aí de mexer com algumas coisas que eu não deveria ter. Tudo bem, vai mudar. Porque eu tenho um compromisso para agora com Deus, né? E ele é fiel e o compromisso que eu tenho com ele vai se cumprir e o compromisso que ele tem comigo também. Então, conclusão. Estou eu na congregação, 2010, me batizei em outubro, 19 de outubro de 2010 e 2015 agora, em outubro, vai fazer 2025, fazem exatamente 15 anos que eu me batizei, né? Agora em outubro. Glórias a Deus. Então, eu vivendo esse tempo aí, o que aconteceu? Guerra. Ministério. Porque eu não tive problema com a Irmandade. O único problema que eu tive com algumas pessoas que não era do ministério, da Irmandade, eram os puxa-saco, entendeu? Do ministério e os que eram, tipo assim, panelinha do ministério. Aqueles que o ministério controla, aqueles que o ministério faz de marionete. Com esses eu tive problema. Mas aqueles que eram livre, liberto para servir a Deus, entendeu? Igual tem muitos dentro da congregação, igual eu sou, graças a Deus, entendeu? Eu não tenho rabo preso nem com a Irmandade, nem com o ministério. Eu tenho o amor de Deus para a Irmandade com o ministério. Agora, rabo preso eu não tenho. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Ministério é a maior roubada. Porque eu vou dizer para você, se Deus te colocar no ministério, ele te colocar no ministério, você vai pegar pedreira. Porque você não vai fazer a vontade do homem, você vai fazer a vontade de Deus. E se você fizer a vontade de Deus, você vai ter que bater de frente com todo o inferno. Entendeu? Então é o seguinte, é uma roubada. Então o que eu quero dizer para você? Porque você vai ter que ter muita, mas muita, entendeu? Revelação do Espírito Santo, você vai ter que estar 100% ali ligado com o Espírito Santo, entendeu? Então, nessa caminhada minha, o que aconteceu? Bati de frente com o ministério,
que é a pior coisa do mundo. Aí várias pessoas me disseram que eles vão te derrubar, que eles vão acabar contigo. Aí veio uma outra lá que também era a que dava recado, e chegava e falava para mim que tinha um irmão que era mais ou menos igual a você, e aí ele sumiu, desapareceu. E eu e Deus ali, entendeu? Então eles armavam a armadilha para mim e eu ia dentro da armadilha porque eu queria conhecer a armadilha para saber como é que funcionava a história. E eu ia lá dentro, entendeu? Eu sempre tenho uma lembrança de quando eu tinha, se não me engano, acho que eram uns 4 anos. Alguém me colocou na traseira de um caminhão. Eu não consigo lembrar. Eu me lembro da história do caminhão, mas eu não me lembro da fisionomia da pessoa. Eu não consigo lembrar. E eu lembro que aquele caminhão, cara, arrancou. E eu não sabia segurar me colocou no caminhão, o caminhão arrancou, entendeu? Sei que andou pouco. Aí o que acontece? Eu caí ali, eu me lembro que parecia que naquele momento eu já tive a aflição de cair fora do caminhão. E eu sinto que Deus me deu um livramento naquele momento, porque se eu cair embaixo da roda do caminhão, não tem nem conversa, né? Conclusão, mas muitos vão dizer aí, o inferno, porque não é de Deus, mas estão dentro da igreja. Devia ter morrido lá, caído embaixo da roda do caminhão. Mas não. Então o que acontece? Parece que pararam o caminhão, eu me lembro que não aconteceu nada, mas alguém foi lá e me tirou. Eu não consigo lembrar da fisionomia dessas pessoas, as pessoas que estavam envolvidas com isso. E daí para frente, depois foi bom que eu fiquei, tipo assim, já passou um tempo, eu já começava a estar na rua sozinho, pegava a traseira de caminhão, pendurava no para-choque do caminhão ali e tal, no bairro. Foi uma doideira. Mas vamos lá. Voltando para a história do ministério, o que aconteceu? Eu visitando, eu indo para a igreja, ia muito na igreja, muito. E orava, e pedia hino, e testemunhava, e palavra, e bora servir a Deus. E o inimigo só plá. Aí teve um cidadão, tá? Que eu não vou contar a história dele aqui, inclusive, ele tem o mesmo nome que o ancião. O cooperador tem o mesmo nome que o ancião. E são daqui do bairro de Campo Grande. Conclusão. Eu tive problema com ele porque ele arrumou um problema comigo, mas eu não arrumei problema com ele. E Deus é testemunha disso, tanto que Deus ficou do meu lado e fez justiça por mim. É igual os caras que tentaram me matar. A Polícia Civil, foi lá, eu vivendo com a pessoa ali, tendo convívio com a pessoa, e a pessoa armando várias e várias armadilhas para me matar, mas não conseguiu. A Polícia Civil foi o gerente da Penha, porque a gente tinha amizade, a gente comia, bebia, fazia tudo junto. Mas eu tava com a ex-mulher dele, e ele, armando todos os golpes para poder... Por isso que eu falo, irmão, não adianta o inferno armar contra você. Conclusão, ele que foi embora. Você fica feliz? Cara, eu não fico feliz porque eu sei que ele foi um instrumento do diabo e a vida dele foi ceifada. É disso que eu sei, né? Não foi um instrumento de Deus, porque se fosse instrumento de Deus, eu estava tentando me matar. E assim foi a minha vida, né? Aí depois teve vários outros, que foram, né? E acabou indo embora. Isso antes de eu estar na igreja. Mas depois que eu vim para a igreja, a coisa gringolou também. Então o que aconteceu? No dia do meu batismo foi uma guerra. Uma guerra que vocês não fazem noção. Não vou nem explicar aqui porque vai tomar tempo. O que mais aconteceu nesse tempo meu, no começo? Então, esse cooperador, que tem o mesmo nome do ancião, começou a pegar no meu pé. Aí eu não vou contar aqui o que ele fez comigo. Ele, o ancião, por quê? Porque é muito escabroso. É tipo assim, o esgoto do inferno. Sabe como é que é? Se existe um esgoto no inferno, é o esgoto do inferno. É escabroso demais. É por isso que quando eu venho aqui eu falo, irmão, não adianta. Porque se você colocar Eli e Finés, filhos de Eli, eu acho, eu não me lembro o nome, é Finés e algum outro lá, de Eli, sacerdote. Os caras faziam orgia
lá na onde fazia culto, como é que se diz, tabernáculo, o Santo do Santo, não, no templo, cara. Quer mais demônio que isso? Quer mais podridão e sujeira imundice que isso? E os caras eram considerados sacerdotes. Então, é o que eu digo, cara, o diabo estava no céu com Deus. Ele não estava em outro lugar, ele estava lá no céu. E ele era demônio mesmo, porque era um anjo, né? Que se tornou um anjo rebelde. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu que eu não sei, você não sabe, não adianta ninguém querer saber que não vai saber. É com Deus e acabou. Conclusão. Esse anjo miserável, ele, né, estava lá no céu. Então você acha que ele não vai estar dentro de uma igreja? Parede? Ah, vai ser criança lá no jardim de infância, amigo. E é por isso que eu falo aqui. Tá cheio de pessoas endemoniadas dentro da igreja. Sim, senhor. Só que muitos deles não pegam e ficam lá fazendo. Muitos não. Gravatinha, sentadinho, bonitinho, cantando ali e tal. Mas você vai ver as expressões das pessoas. Isso aqui, ó. Você vê que carregado de espírito maligno. Agora, você quer ser criancinha? Quer ser bebezinho? Beleza, espiritual. Eu, quando entrei na igreja, irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tomei um baque gigante. Por quê? Porque eu cheguei, poxa, vou entrar no céu. Deus abriu o céu para mim. Logo que eu entrei, a minha mentalidade era essa. Igreja é o céu. Só que na igreja tem muita gente boa, abençoada, gente de Deus mesmo, meu irmão. Mas não se engane, não. Tem muito demônio em pele de lobo, ovelha, o lobo em pele de ovelha. Tem muito, não é pouco, não. E eles estão em todos os lugares. Na portaria, no ministério, todos os ministérios que você pensar, eles estão, entendeu? Todos, 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 todos. Aí eu vou dar uma de inocente? Não vou. Eu tenho que saber lidar com esses caras. Só que esses caras tentaram, tá? Esses caras tentaram o quê? Não, nós vamos fazer o seguinte, vamos pressionar ele. Só que eu tenho uma situação comigo, na minha pessoa, não sei porquê, que você não pode me pressionar. Eu sou igual um projétil. Se você pressionar o projétil, ele explode. E eu sou assim. Se vocês pegar uma granada, uma bala, qualquer coisa que você pressione, se você pressionar, bater, apertar, ele vai explodir. E eu sou assim. Quer dizer, eu gostaria de ser assim? Não, poderia ser mais estratégico, diabólico, né? Demoníaco, mas não. Eu sou, assim, um pouco sincericida. Eu falo muita coisa que às vezes acaba me prejudicando. Mas tudo bem, eu sei disso. Eu tenho que conviver comigo e com essa pessoa que está em mim. E eu estou lutando contra isso, estou lutando contra ela. Mas voltando ao assunto, saí da congregação cristã no Brasil, né? Aí estou eu, aliás, né? Esse tempo na congregação, e aí o que aconteceu? Tive esses percalços, esses problemas com o ministério, né? A dupla principal são os dois, um ancião e um cooperador, que o nome deles são iguais, né? São o mesmo nome. E o resto, esse ancião, que tem o nome igual do cooperador, começou. Eu não vou contar aqui o que eles fizeram, tá? Mas pensa em coisas escabrosas. Foi feito, tá? E eu vivendo embaixo de perseguição. O que aconteceu? Nesse meio tempo, tentaram invadir. Tentaram não, invadiram a minha casa, tá? Uma casa que eu tinha, que eu adquiri na época que eu estava com a mãe dos meus filhos, né? E eu passei essa casa para eles. E invadiram essa casa. Só que eu fui ver quem invadiu, Deus me revelou lá em Resende. Olha, nesse momento eu estava em Resende, porque fui para lá para fazer aquela história que eu falei, né? Fazer uma igreja, uma salinha. Aí o time, né, da perseguição entrou. Mas eu vou contar essa história para vocês ainda nesse vídeo.
Conclusão, e os caras da milícia invadiram a minha casa. E aí Deus me falou, invadiram a tua casa. Eu cheguei lá, foram lá, tiraram o porta, botaram outra porta, fizeram, bordaram, entraram, tomaram a casa. Eu cheguei, quebrei tudo que colocou, fui lá, entrei na casa, falei, na casa aqui, é Deus que deu para nós, não tem esse negócio não. Conclusão, final da história, apareceram 4 pessoas lá, segundo, tá? Todas as pessoas, né, são envolvidos com milícia. Só que é o seguinte, você está falando mal de milícia, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de pessoas que foram usadas pelo diabo e foram se meter na minha vida, tentar arrebentar minha vida mais do que minha vida já estava. Só que Deus, aí um deles, foram 4, né? Chegaram 3 embaixo e um em cima. Para me tirar minha atenção e eu desligar dos 3 lá de baixo, porque é uma descida, né? Então é o seguinte, bom, um vai falando com ele aqui em cima e os 3 ficam lá embaixo lá, tentando ver qual é. Mas tudo bem. E eu estava com meus filhos, né? Estava com meu genro. Então, quer dizer, uma situação complicada, eu desenrolei a ideia com eles que tinham que desenrolar e meteram uma conversa. Eu falei, não, aqui tá tudo certo, Deus já resolveu, não tem problema nenhum. A casa é minha, Deus que me deu a casa aqui, eu vou ficar aqui, acabou e tá tudo certo, tá resolvido. Eu não vou alongar o assunto porque é muita conversa, e não vai dar, entendeu? Conclusão. Quando eu falei para um dos cidadãos, que inclusive a mulher dele estava lá na casa, eu não sei se ela estava vendendo, mas ela estava mostrando a casa para alguém. Não sei se ela estava vendendo a casa. No momento em que eu cheguei, ela estava lá. Cheguei assim, ela lá em cima da laje, mostrando a casa para uma outra pessoa. Não sei se ela estava vendendo, eu sei que ela estava mostrando o bairro, tal, estava em cima da casa. E quando eu falei que Deus tinha dito para mim que estavam tentando invadir a minha casa lá, ela não acreditou. Ela não acreditou. Deus te falou isso? Eu falei, falou. Deus falou para mim, face a face, como eu estou falando com você. Não acreditaram. Aí eu sei que eu estava perto da casa de uma pessoa, que é irmã da congregação também, do lado da igreja, onde eu não sei o que eu estava fazendo na casa dela, se era algum trabalho que estava acontecendo, ou se eu estava comentando alguma coisa com ela. Eu sei que eu falei que eu ia ter que resolver essa situação e eu tinha que ir atrás dos caras para resolver com os caras. Só que nem precisou ir, porque os caras que foram atrás de mim lá, e aí Deus resolveu tudo, tomou um caminho, eu estou glorificando o nome de Deus por mais essa justiça que Deus fez na minha vida. Conclusão. A casa está no nome dos meus filhos, eles estão cuidando, resolvendo lá do jeito deles. Maravilha, acabou, problema, sem problema. Outra coisa. Mas isso aí tem o dedo de uma pessoa de dentro da congregação. E eu vou dizer, ministério de ancião. Ministério de ancião. Por quê? Não que ele tenha mandado, mas que ele tenha indicado, entendeu? Para acontecer. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu tenho algumas informações não concretas, mas que fazem todo o sentido, entendeu? Mas vamos lá. Isso é uma das coisas que fizeram comigo na congregação. Uma das coisas. Agora eu vou passar para uma outra. O que acontece? A outra é o seguinte. Isso é coisa leve. O esgoto do inferno eu não vou falar aqui. Entendeu? Porque envolve várias e várias pessoas, até criança no meio envolve. Entendeu? Até criança envolve. Envolve bombeiro, envolve várias coisas, entendeu? Porteiros, entendeu? Mas eu não vou falar isso aqui. Tá? Conclusão. Aí Deus me dá uma revelação, vai para Resende, eu vou para Resende. Aí tal, chega lá, Deus me mostra isso aqui, é o local onde você vai botar uma bandeira para poder glorificar o meu nome. Cheguei lá, procurei saber de quem era o terreno era de fulano de tal, não é vendo. Comprei o terreno, Deus preparou o dinheiro, trabalhei lá em Resende, comprei o terreno. Tem os papéis que ele assinou, que eu comprei, do cartório registrado em Resende, depois foi lá o pessoal lá, aí fizeram uma declaração de residência para os moradores e fizeram uma declaração para mim, que eu também já tenho esses papéis todos. Conclusão, tá lá o terreno que Deus preparou. Eu fiz praticamente 50% da obra. Parou. Por quê? Porque houve muita guerra, muita perseguição. Mas conclusão, quando eu cheguei em Resende, passou-se um tempo, veio um cooperador para mim, depois da perseguição tá comendo quente,
entendeu? Aí veio um outro ancião que não tinha nada a ver, tá? Eu conheci uma pessoa, comecei a me relacionar com essa irmã, e essa irmã, tá? De uma hora para outra arrumou uma problemada comigo, eu falei, tudo bem, segurei a onda, entendeu? Tipo assim, mas sabe quando você... Cara, foi um negócio que, sim, tipo, eu, pela pessoa que, sabe, quando você gosta da pessoa muito, foi assim. Só que o que acontece? Esse ancião entrou, esse não, lá de Resende, um ancião de Resende entrou na situação e fez o quê? Não, que esse cara é assim, assado, assim, assado. Eu tentei acertar os pontos com ele, mas o pessoal não deixou, entendeu? Não deixou. Mas tudo bem. Para mim não é um ancião, para mim ele é um safado, um canalha, um cretino que não cuida da mulher dele, não cuida da família dele, não cuida da vida espiritual dele, não passa nem, para mim ele não é nem homem de Deus, nem homem de forma nenhuma, entendeu? Como o ancião daqui de Campo Grande, para mim também não é homem de Deus e nem ancião, nem homem de coisa nenhuma. E o cooperador também da mesma forma, não é homem de Deus e nem homem de forma nenhuma, entendeu? E eu digo isso na cara deles. Eu só quero que eles deixem eu dizer isso na cara deles, mas gravando, entendeu? Eu não quero só falar assim, não, quero falar e gravar a cara deles e gravar eu falando na cara deles. Como tem um monte de porteiro também que não é homem de Deus, entendeu? Que eu conheço. Conclusão, rolou essa situação, tá? Desse ancião querer se meter na minha vida, no meu relacionamento com essa pessoa. Acabou o relacionamento, beleza, tudo bem. Continuei em Resende por um tempo, né? E aí, quando eu cheguei em Resende, no primeiro dia que eu fui congregar, no Vicentina, Deus me revelou tudo o que ia acontecer ali. Deus falou, ó, esse cooperador que está aí, ele não vai ficar, ele vai sair. Realmente, inclusive no dia que eu cheguei no primeiro culto, ele estava se despedindo da Irmandade. A Irmandade aconteceu assim, 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 eu estou saindo. Deus me mostrou o que ia substituir, me mostrou que o que ia substituir não ia ficar, entendeu? E conclusão, e que o outro que entrasse ia ser barca furada. E ele é barca furada e eu falo na cara dele o porquê, entendeu? Só que é o seguinte, eles não são homem para me encarar cara na cara. Porque se for me encarar cara na cara, é o olho no olho, a verdade vai ser dita e vai ser gravada. Nessa historinha de vamos bater papo aqui não, vamos gravar a situação. Porque agora, meu irmão, é assim que funciona. Entendeu? Para não ter essa conversa fiada, entendeu? Então, conclusão. Eu me aproximei desse cooperador, entendeu? Para fazer o quê? Para que ele, né, da forma que Deus fosse me dando a situação, a gente ia conversando e ele ia se moldando, porque Deus queria que ele se moldasse dentro da situação. A mesma coisa que aconteceu com um cooperador aqui de Campo Grande, que eu falei algumas verdades para ele, e o pai dele, que já é falecido, Deus recolheu há pouco tempo, acho que uns 4 meses, né? Que esse cooperador não quis ouvir, pela arrogância, pela marra, entendeu? Só que é o seguinte, não quis Deus, porque quando eu lembro lá atrás que eu falei que estava uma irmã organista e o esposo dela, que eu falei que quando Deus quisesse me usar para falar e fazer as coisas que tivesse que fazer, eu ia fazer, fosse com quem fosse. Deus já mandou eu ter que falar com um lutador de MMA, que é pastor numa igreja aí, que eu não vou falar o nome. O cara é lutador de MMA, o cara é gigante, é do tamanho de uma porta. E eu tive que olhar na cara dele, no olho dele, quando eu falei para ele, ele falou, sabe o quê? Eu vou continuar fazendo o que... Só que passou um ano, eu voltei lá, Deus falou, volta lá. Mudou tudo. Por quê? Porque Deus tratou com ele. Mas ele ouviu o que foi dito. Então ele revogou a marra dele? Revogou. Agora, muitos não revogam. Muitos querem continuar insistindo na marra, e é isso que deu prejuízo para eles. Conclusão. E teve o cooperador, né? E eu no meio dessa guerra toda. Tá? No meio dessa guerra toda. E teve um cooperador que chegou para mim e falou, irmão, é o seguinte, irmão, tudo que eu tô falando aqui, se for mentira, Deus pode me matar.
arrancar minha cabeça e me jogar no inferno. Ele chegou e falou para mim, olha só, veio uma ordem para acabar com você do Rio de Janeiro. Na hora, irmãos, eu nem sei falar para vocês o que foi que eu senti. Mas você está vendo o que está acontecendo hoje no ministério? Você está vendo o que está acontecendo hoje? O Josafá fazendo o que está fazendo? Você está vendo todas essas humilhações que o ministério está passando? Você está vendo todas essas coisas que estão vindo à tona? Deus colocou aqui, ó, na minha boca, e foi falado. Isso eu tenho Deus como testemunha, como profecia. E foi falado que tudo isso ia acontecer. E eu tenho a solução para isso ser resolvida. É simples e fácil. Arrependimento. João Batista, arrependei-vos, arrependei-vos, voltai. Paulo, voltai ao primeiro amor. Eu digo a vocês que sem arrependimento não tem conserto. Conclusão. Irmão, a ordem é essa. Acabar com você. E eu digo a vocês, o problema que apareceu para mim lá em Resende, em relação ao pessoal lá, né, que tomou a área lá, tem a ver com esse povo também. Por quê? Tem pessoas da congregação, entendeu, que tem contato com essas pessoas. E esse pessoal só foi para cima de mim por causa disso. E eu sei disso, e quando eles fizeram isso, eu encarei eles, encaro até hoje, só por um motivo. Porque eu digo e repito, não tem homem na terra que vai me intimidar diante das coisas de Deus, porque eu não devo nada para homem nenhum, nem para Ministério de Rio, nem de Minas, nem de São Paulo, nem os lugares todos que eu fui e vou. Não devo. Então não vai me calar, sabe por quê? Porque eu digo, se vier alguém de qualquer facção e disser para mim, você vai calar a boca, eu vou perguntar para ele, vem cá, você é sujeito homem? Você atenderia quem? Deus ou o diabo? Se Deus te desse uma ordem e o diabo te desse uma ordem, você ia atender qual? A de Deus ou a do diabo? Porque eu vou dizer para você uma coisa. Pedro, quando disseram para ele calar, ele respondeu o seguinte: quem eu devo obedecer? Deus ou o homem? E é isso que eu vou perguntar para qualquer pessoa. Seja ele do BOP, seja da PM, de qualquer facção, qualquer uma. Qualquer uma. Disseram para Jesus, se eu for para Jerusalém vão te matar. Ele falou, não esquenta não. Não esquenta não. Então, se eu tiver que morrer em algum lugar, cara, eu vou morrer. Sabe por quê? Porque se eu não for arrebatado, se não acontecer o arrebatamento, eu vou morrer de uma forma ou de outra. Seja agora nos meus 57, ou seja nos meus 80 anos. De uma forma ou de outra eu vou morrer. E quem vai decidir isso é o próprio Deus. Não vai ser o diabo, ele pode querer me matar. Isso aí eu sei que ele quer, porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Mas isso aí só vai acontecer o dia que Deus falar, é hoje e agora, acabou. Não vai nem adiantar, de repente pode até ser que eu nem oro, porque se Deus falar, você vai, eu falo, então Senhor, me abraça, porque é o seguinte, aquele cara lá pediu 15 anos, Deus deu 15 anos para ele, mas olha o que ele arrumou nesses 15 anos, problema para ele mesmo. E eu não tô afim de arrumar problema para mim, porque eu já tenho muito, entendeu? Então, conclusão, eu não vou. E outra coisa, tudo que eu falo é a verdade e vai ser sempre a verdade. Então mandaram essa ordem, acaba com ele. Só que eles, todos eles, estão tentando até hoje. Quando eles vão parar, eu não sei. Entendeu? Então, quer dizer,
ordem para acabar comigo, entendeu? Em Resende. Ordem para acabar comigo no Rio de Janeiro, aqui na capital. Ordem para acabar comigo em Minas, entendeu? Ordem para acabar comigo em São Paulo. É isso. Só que eu vou voltar na conversa do cooperador, quando Deus colocou aqui, ó, o preço que eles iam pagar. E o preço que eles estão pagando é esse aí, que vocês estão vendo aí nas redes sociais. Porque foi exatamente essas palavras que saíram da minha boca. Só que você acha que eu tenho prazer nisso? Não. Porque eu conheço, irmãos. Eu falo e sempre vou falar e nunca vou deixar de falar. Dentro da congregação cristã do Brasil, tem servas e servos de Deus, sabe, como tem nas outras igrejas. Agora, eu gosto do que o Fernando faz? Não. Eu gosto do que o Josafá faz? Não. Mas tem um caminho? Tem. E eu repito, o do arrependimento. Agora, não quer se arrepender? Quer continuar com soberba, com orgulho, com máxima? Continua. Mas vai afundar de forma que vai ser daquela tipo assim, quanto mais você fizer errado, você vai se afundar, de forma que você não vai ter retorno. Agora, triste pra gente é porque eles estão arrastando até quem não tem a ver com o problema para dentro do problema. Isso está acontecendo hoje, na política do Brasil. Você tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Não. Você tem alguma coisa a ver com o Lula? Não. Mas estamos sendo arrastados para... Tem alguma coisa com o Trump? Não. Mas estamos sendo arrastados. E é o que o ministério da congregação fez e está fazendo. Simplesmente porque não tem um mandamento de Cristo, que está na oração do Pai Nosso, perdoar, arrepender, não querem. Não querem perdoar, não querem se arrepender, mas querem o ônus e o bônus da vida toda para eles. Ninguém quer tomar o remédio amargo, quer tomar o melzinho. Só que é o seguinte, eu digo e repito, e nunca vou deixar de dizer a verdade. Tudo que tentaram contra mim nessas cidades onde eu falei, caiu por terra. E se eu tiver que até inventarem, bom, para mim isso é invenção, porque eu não tenho nada contra ninguém em Resende. Abriram aí uma fofoca dizendo que se eu botasse o pé em Resende, eu morria. Aí eu quero saber quem é o cidadão em Resende que pretende me matar. Porque se ele for homem de verdade, homem, macho, não canalha, covarde, safado, instrumento do diabo, pilantra. Porque se ele for homem, para chegar e falar assim, você me deve. A conta que você tem comigo é uma conta que eu tenho que te matar. Eu quero ver qual é esse homem dentro de Resende, dentro do Rio de Janeiro, e dentro de Minas, e dentro de São Paulo, que tem essa boca para abrir e falar, olhando no meu olho, e provar ser homem, macho para isso. Entendeu? Macho com H maiúsculo. Ser homem de verdade. Agora, se for mais um covarde dos que já passaram na minha vida, para mim é só mais um. É só mais um. Porque quando o gerente armou para me matar, o gerente da Penha, ele foi mais um. O outro que tentou também armar para mim, mais um. E todos que armaram em Resende para me matar, foram só mais um. Eu poderia amaldiçoar a família deles todos, mas Deus disse não. Eu poderia amaldiçoar a semente deles na terra, mas Deus disse não. Porque se sair daqui, fininho, pode ter certeza que cumpre. Mas algumas coisas Deus diz que eu não devo fazer. E como cristão, eu não devo fazer. Porque Cristo, ainda que mataram ele
na cruz, ele disse lá, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E eu digo a você, se Cristo entra na cruz e ele sai da cruz morto, com um sentimento de vingança, não tinha ninguém na face da terra. Sabe por quê? Porque o único sacrifício, o único sacrifício que valia, que era Cristo, ele não poderia entrar na cruz com sentimento de vingança, mas com sentimento de perdão. E é isso que eu falo para todo mundo. Você que é bolsonarista, você que é Lula, você que é Trump, todo mundo tem erro, todo mundo tem problema, e não venha enfiar Deus em religião, porque Deus não tem nada com religião. É Malafaia com essa história aí que eu vou fazer um vídeo de vocês. Vou fazer e passa o cerol em mim. Quer me matar? Mata. Não tem problema não, chefia. Um montão de gente morre aí. Entendeu? Seria só mais um. Porque eu não tenho medo de morrer, filhinho. Não tenho esse medo, não. Olho pra cara de qualquer um. Não tem homem nessa terra pra me intimidar. E é isso que o diabo fica louco. Porque ele pega os caras grandes da igreja, quer me intimidar e não intimida. Pega os bandidos pra me intimidar e não me intimida. Agora, se você chegar aí pra mim e falar, cara, você tá me devendo, eu vou te pagar. Agora, se eu não te devo, se você armar pra mim, tu vai acertar com Deus. É com Deus que você vai acertar. E eu poderia dizer pra você que se você tocar em mim, você será amaldiçoado, você e toda a sua descendência na terra. Mas eu não vou dizer, porque Deus disse para que eu não dissesse. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Aquele que tocar em mim, Deus vai acertar ele de qualquer jeito. De qualquer jeito. A família dele não vai ser amaldiçoada, mas vai tocar em mim, você vai ter um acerto com Deus de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo a minha vontade. Eu não estou fazendo o que eu quero. O que eu quero é diferente. O que a minha carne quer, o que eu tenho vontade de fazer, é diferente do que eu faço. Eu queria ter sumido para outro país com uma moto boa e viver minha vida lá e que se dane o mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo é podre. E a única coisa que eu queria era isso. Esquecer toda a podridão. Porque o que eu conheço de canalha nesse planeta, eu não tenho mais nem nada no intestino mais para cagar. Porque são muitos canalhas. Na política, na igreja, na religião, na terra, em tudo que é lugar. E fica um apontando o dedo pro outro, julgando e querendo dizer que é melhor do que o outro. E decidindo, dando uma de juiz, querendo sentenciar pessoas à morte. Agora eu digo, como disseram, se você botar o pé em Resende vai morrer. Eu vou continuar em Resende, em Minas, em São Paulo, no Rio, aonde for, o tempo e a hora que Deus quiser, filho. Se ele quiser que eu morra, eu vou morrer. Eu pego a Dutra quase todo dia. Você conhece a Dutra? Se você conhecer, você já viu a quantidade de problema que tem na Dutra de acidente? Se tiver que morrer, eu vou morrer em qualquer lugar. E eu não tô ligando pra morte não, filho. Se tem alguém pensando que eu vou intimidar ele com morte, eu vou intimidar ele com morte, meu irmão, você não tá me intimidando. Não está. Sinceramente não tá. Sabe por quê? Eu não vou ficar aqui falando problema pra você, dizer pra você o que é melhor e o que não é melhor. Eu só digo pra você uma coisa. Eu quero que apareça um macho nessa bodega, de dentro da igreja, de dentro de qualquer lugar, de qualquer cidade, e diga, você me deve. E pode ser de qualquer facção, porque eu conheço pessoas de várias facções. PCC, Comando Vermelho, pessoas do Terceiro, um monte de coisa. E aí? É aquela história, cada um no seu quadrado. Igual o Malafaia fala aí. Se meteu com essa história de homossexualismo. Jesus falou, vai haver mais rigor para vocês que fala que é crente e não é crente do que para Sodoma e Gomorra. Então, essa história de bons costumes, de ideologia, de história e botar Deus no meio, é mentira. E eu falo e assumo. Se eu tiver que falar, eu falo para Bolsonaro, não, eu falo para Malafaia na cara dele e gravo. Eu falo, você não é pastor de ovelha nenhuma, nem de lobo.
Você, para mim, não é considerado pastor. Para mim, não. E se você luta por liberdade de expressão, essa é a minha expressão. Porque você não dá testemunho de pastor. Por quê? Você não cumpre o primeiro mandamento, amar a Deus e ao próximo. E não interessa quem é o próximo. Até o seu inimigo é o próximo. Você tem que amar ele. Agora, você tem que ter luxo com ele? Você tem que dormir com ele? Você tem que almoçar, beber? Não. Agora, isso aí é doutrina de Deus. Amar é o primeiro mandamento. Então, se você não cumpre, quem é você para apontar qualquer tipo de erro de pessoas? E eu quero ver você dizer que isso que está escrito na Bíblia é mentira, está errado e que você está sendo acusado de alguma coisa. Porque isso você não está praticando. Você teria que praticar. E aí eu digo para todos os outros também. Porque, meu irmão, se você quer botar banca, cobrar dos outros algo que você não faz, você sabe o que você está fazendo. Tem um nome para isso. Tem um nome para isso. Isso é hipocrisia. Você entendeu? Só que é o seguinte, tá cheio de baba-ovo aí, entendeu? Babando, fulano, ciclano e bertano. Eu digo aqui, eu não sou PL, não sou PT, não sou Lula, não sou Trump, não sou Bolsonaro, porque todos são seres humanos e erra. E erra muito, como eu também erro de carreta. Então, meu irmão, eu não sou juiz, não vou julgar ninguém. Agora, aqueles que estão a fim de me arrebentar, beleza pura. Eu não posso fazer justiça contra vocês. Não. Mas eu tenho um que faz justiça e faz o certo, faz o melhor, faz tudo que eu não posso fazer, que eu não tenho condição de fazer. Ele faz. E eu vivo com ele. A minha fé é nele. Eu não tenho esperança que fulano venha mexer por mim, que fulano venha fazer por mim. Não. A minha esperança é que Deus faça. Eu nem procuro minha família para fazer nada para mim. Eu moro sozinho. Se eu tiver algum problema, vai ser eu e Deus. Se ele quiser fazer algo por mim, ele que vai fazer. Minha família não faz nada por mim. Os meus familiares, todos eles, ninguém faz nada para mim. Sempre quem fez foi Deus. Quando eu tive de cadeira de roda, quando eu tive tendo que tomar morfina por causa da coluna, quando eu tive totalmente arrebentado, ninguém fez nada por mim e eu não pedi. Quando ligam para mim e perguntam como é que tá, eu tô bem. Ah, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Eu posso estar entrevado na cama, mas eu vou dizer que tô bem. Sabe por quê? Porque se eu não tiver a minha vida com Deus, não adianta eu confiar em ninguém não, amigo. Não adianta eu confiar no homem. Maldito do homem que confia no homem. É isso aí. Entendeu? Se você confiar no homem, você vai ficar lascado. Então é isso que eu quero dizer. Como eu disse lá no começo, sair da congregação. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho motivo para sair da congregação? Tem, mas não vou sair. Não vou sair primeiro, Deus não quer que eu saia. Já fiz várias vezes eu já busquei, Deus não quer. Segundo, tem a irmandade, que é gente fina, que é, sabe, é anjo de Deus, é servo e serva de Deus na terra. Eu vou ficar com essa irmandade, entendeu? Vou ficar com essa irmandade. E não vou sair da congregação e a congregação não vai fechar. Só tem um detalhe. Os marrentos, Deus vai tratar com eles e está tratando. E vai continuar tratando. E outra coisa, eu não quero mais saber de Josafá, não. Não quero mais saber de vídeo aqui com o Josafá, não, porque o que eu tinha que botar eu já botei aí, tá aí. Entendeu? Então o que acontece? Se ele quiser me processar, estamos aí, amigo. Vambora. Entendeu? O que eu tenho guardado aqui, eu vou guardar, e outras, os vídeos, eu quero dar uma limpeza no canal, mas eu tenho que separar só alguns vídeos aí que eu botei aí para provas, tá? Para provas. Caso eu tenha que me defender, para provas, esses que estão aí. E os outros áudios que estão aqui também, eu quero limpar meu telefone, então eu vou tirar algumas coisas, entendeu? Assim, que é mais claras, né? Bem, onde não tem muito contexto, que não venha... E aí eu vou pegar, entendeu? Vou até escrever no papel ali e tal,
ó, isso, mas isso, e vou deixar o telefone aí guardadinho com os áudios ali e tal, porque agora não tem mais gravador, gente, tem que guardar no telefone. E como eu não tenho computador, e acabou e vai ficar. E eu vou continuar na congregação. E vou continuar a mesma coisa que eu sou. Não vou mexer com ninguém. Mas não mexe comigo. E outra coisa, não tem homem para me intimidar. Entendeu? Porque, eu vou te dizer, cara, o cara fala, você fala... Cara, os caras que mexeram comigo, eu não mexi com eles. Os caras que invadiram a minha casa lá, que dizem ser da milícia, né? Eu não mexi com eles, eu estava em Resende, os caras invadiram a minha casa. Eu que mexi com eles? Não, são demônios. Eu tô falando. Os outros que tentaram arrumar problema comigo em Resende, eu mexi com eles? Não. Eu comprei o terreno me pertence, é meu. Deus me deu para fazer levantar uma bandeira para ele lá. E pronto, acabou. Aí querem mexer comigo. Eu tenho que botar eles na mão de Deus. Não é? Eu não vou resolver problema com eles, é claro que não. Quase 60 anos, 57 anos, eu vou fazer o quê? Eu vou lutar contra quem? A não ser que eu visto uma roupa de aço, viro um homem de ferro aí e consigo um monte de arma para poder arrebentar todo mundo. Só que isso não vai acontecer. Entendeu? Então, meu amigo, eu digo para qualquer um, não vai me intimidar, entendeu? Dentro da igreja, todos vocês do ministério não vai me intimidar. Fora do ministério, também não vai me intimidar, entendeu? Rio de Janeiro, Resende, Minas, São Paulo, não vai me intimidar de forma nenhuma, entendeu? Por quê? Porque vocês, eu não vou pôr a mão em vocês, mas eu tenho um que põe a mão em vocês a hora que ele quiser. Ele faz a verdadeira justiça. Então, eu vou deitar e vou levantar e dormir, entendeu? O pessoal veio, chegou e falou, mas como é que você consegue ficar no meio de uma situação dessa aí, de dormir e acordar? Eu tava igual o Pedro, lembra? Fogo comendo bala. Eu deitava na cama, aconteceu isso, aconteceu, eu não vi, não sei. E era verdade. Deus me dava um sono tão gostoso que eu deitava lá. O que estava acontecendo lá fora eu não estava nem vendo, nem sabendo, amigo. Dormi dentro de barraca. E algumas pessoas vêm me perguntar, mas como é que é isso? Que não sei o que. Ué, como é que é o quê? Ué, eu estou vivendo a minha vida, cuidando da minha vida, e acabou. Eu não tenho nada com ninguém. E eu desafio algum homem, que seja homem, porque safado, mentiroso, sem vergonha, enrolador, porque todo safado e mentiroso não é de Deus. É instrumento do cão. E eu não tenho medo de instrumento do cão. Se você é instrumento do cão, meu irmão, comigo tu não arruma nada. Se você é servo e serva de Deus, opa, para lá. Agora, você acha que eu vou dar ouvido a instrumento do inferno? É ruim, hein? Você acha que eu vou temer diabo? É ruim, hein? O dia que eu temer diabo, o Deus que eu sirvo não serve para mais nada. Por quê? Porque se o Deus que eu sirvo não é maior do que o diabo que quer me destruir, que Deus é esse? Para que eu preciso de Deus? Agora, eu não vou chegar e bancar o machão, dar uma de brabo que eu faço e aconteço. Eu não faço, não aconteço nada. Mas você pode ter certeza. Você não vai me comprar, você não vai me intimidar, você não vai me parar, entendeu? Seja quem quer que seja. Ministério de igreja, pessoal da rua aí que acha que é metido eu sou o cara, o bambambam, não vai me parar, seja de facção, de milícia, de sei lá o que quiser ser, de polícia. A única forma que você tem de me parar é se você me matar. Se você me matar e Deus permitir que você mate, eu vou parar. Caso contrário, você não para. E não vai parar, porque eu digo e repito. Eu tenho que dar brecha pro inimigo, porque é assim que a banda toca. O inimigo tem que chegar para Deus e falar, você não pode defender ele, falar para Deus o seguinte, o Eterno, o Deus Criador, ele fez isso e não se arrependeu. Então, se ele não se arrependeu, se você, meu irmão, chegar e tirar a vida de alguém, não se arrepender, pedir perdão para Deus,
Alguém vai tirar a sua vida, sabe por quê? Porque você não se arrependeu e Deus não vai te perdoar enquanto você não se arrepender. Então você tem que se arrepender. Então, se eu fizer alguma coisa com alguém, entendeu? E a pessoa vier me cobrar e eu não me arrepender e não tratar e não for tratado pela situação que eu fiz, a pessoa vai cobrar, porque ela tem esse direito de cobrar. Lembra do olho por olho e dente por dente? Foi Deus que estabeleceu. No mundo espiritual, continua olho por olho e dente por dente. A misericórdia é Cristo, em Cristo, do Pai, mas tem que ter o arrependimento. Sem o arrependimento, se não houver arrependimento, é olho por olho e dente por dente no mundo espiritual. E aqui, na lei do homem, que não tem Deus, é olho por olho e dente por dente. Então, você tem que saber que quando você faz uma sujeira com alguém, você vai pagar o preço se você não se arrepender. Isso serve para ancião fulano, para cooperador fulano, para porteiro fulano. Ou você acha que você é melhor do que os outros? Não, não tem essa. Então é isso aí. Não vou sair da congregação, tá? E esse recado para vocês é o seguinte: vocês que saíram da congregação e vai meter o malho na congregação, isso que eu falei aqui é 50% só. Os outros 50%, que é pesado, eu nem falo, porque senão as pessoas vão perder a cabeça, os cabelos que tem na cabeça. Entendeu? Então, quando você sair da congregação, vai viver a tua vida. Não faz igual esses montes que saem da congregação e vai ficar aí detonando a irmandade, não. Porque, como eu disse aqui, tem os vacilão na igreja? Tem, mas tem aqueles ali que realmente estão ali com Deus numa boa e realmente cumpre a vontade de Deus, dá testemunho de crente e tá ali, ó, para adorar de verdade, entendeu? Porque ninguém pode chegar numa igreja e generalizar todo mundo. Nem na igreja católica não pode generalizar todo mundo. Porque Deus conhece o íntimo de cada pessoa, o homem não. Entendeu? Então é isso. Agora, quer sair da congregação? Vai, meu irmão, minha irmã, vai com Deus. Para onde você quiser, saia. Mas não saia metendo um malho na congregação, porque eu digo para você, qualquer igreja que você for, vai ter problema. Eu tive e tenho problema dentro da congregação, mas os problemas que eu tenho não vão me fazer desistir, nem voltar para trás e nem sair da congregação porque tem problema. Não vou. Deixa o pau, deixa quebrar, irmão. Vai vir para cima de mim? Beleza. Só que saiba de uma coisa, o Deus, quando eu quero ir para cima revidar, Deus me para, Deus não deixa eu ir. Igual já quis várias vezes revidar o que fizeram comigo. E Deus trabalhando, falou, não, senhor. E eu deixei na mão do Eterno. E ele fez? Fez. No tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Aí é onde eu digo, se eu confio em Deus, o que Cristo fez? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua. Então, irmão, é isso aí. Vamos tomar o cálice e acabou. Vai chorar, rindo, suando sangue, o que for. O que vale é você obedecer a Deus e vencer essa guerra aqui. Primeiro contra a sua carne, né? E depois espiritualmente aí, com tudo o poder de Deus na nossa vida, porque sem Deus nada podeis fazer. Então, se liga nisso. Sem Deus você não pode fazer nada. Nada. Então não saia por aí fazendo o que você quer fazer, achando que você pode fazer o que você quer, não. Por quê? Porque se for sem Deus, tu tá lascado. Vai voltar o efeito bumerangue. Vai voltar para cima de você. E aí você vai chorar. Principalmente essa história. Sair da congregação, vou lá e... Não, meu filho, não faça isso não. Faça isso não. Bom? Sai da congregação, vai para onde você quiser, mas fica lá no teu cantinho, quietinho, bonitinho, tal. Sabe por quê? Porque pelo menos você está cuidando da sua vida espiritual, não está prejudicando a vida de ninguém. O pior é ficar dentro da congregação, prejudicando a vida dos outros, ou sair e fazer isso, prejudicar a vida dos outros. Beleza? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. E é isso. Não, o ministério não me intimida. Tudo que vocês armaram contra mim,
O que eu disse, eu não vou amaldiçoar a geração de vocês, não. A família de vocês, mas eu digo a vocês, vocês vão ser tratados e estão sendo tratados por Deus. Agora, presta bem atenção. Se vocês acham, lembra daquele episódio que o rei queria pegar e, mas vem cá, tudo que a gente fala aqui, confabula contra ele, os anjos vão lá e falam para ele, lembra? Eliseu, né? Então, lembra? Se vocês pregam que o homem que crê vai ter dom, que Deus vai usar, que vai fazer, mas vocês não crê. Eu creio. Eu creio que Deus me usa, eu creio que Deus usa o homem, eu creio que Deus dá dom, eu creio que Deus faz muita coisa. Eu creio. Pela fé recebida de Deus, eu creio. Creio no dom de todos os dons, eu creio. Não vou ficar numerando aqui, entendeu? Todos os dons eu creio. E que Deus dá e que ele usa o homem como, porque ele falou para os anjos, não, é o homem mesmo que eu vou usar. Então, meu amigo, se vocês creem no que é problema de vocês. Agora, não fica brincando de crente não, porque essa brincadeira uma hora vai dar ruim para você, infelizmente, até para os seus. Porque, infelizmente, é assim, eu visito a maldade dos pais no filho até a terceira e quarta geração. O que eu estou fazendo hoje, eu estou plantando para minha terceira e quarta geração colher. Você sabia disso? É, filhão. E você também. Então você presta atenção no que você está fazendo hoje, porque a tua terceira e quarta, porque a palavra de Deus, ela não mudou. As pessoas querem fazer o seguinte, não, Deus mandou Cristo, mudou tudo. Não, o Senhor não mudou nada. Não mudou nada, muito pelo contrário. Antigamente, você só de pensar, estava tranquilo, ninguém sabia de nada. Hoje, só de pensar, você já está pecando. Você já está pecando, entendeu? Você tinha que consumar, aí as testemunhas ir lá e tal, e julgar e falar, não, apedreja. Hoje é diferente. Então fica esperto, não brinca com história de ser crente não, porque eu digo a você, você pode brincar com o inferno inteiro, mas não brinca com Deus. Eu sempre falo aqui, não brinca com Deus, porque Deus não aceita e não permite brincadeira. Você quer brincar? É por isso que eu fico puto quando o nego quer botar Deus em política. Deus não entra em chiqueiro. A política no Brasil, para mim, é um chiqueiro, é uma imundícia, uma porquice. Por isso é que eu não sou nenhum partido. Respeito todos os candidatos. Óbvio, quando o cara erra, óbvio que o cara errou. E não estou eu aqui para ser hipócrita, para alisar ninguém. Nenhum, nem outro. Agora, só que é o seguinte, não brinca com Deus, não. Brinca com o inferno, mas com Deus você não brinca. Porque a conta chega e a conta que chegar você não tem como pagar. Se você mexer com o inferno e se arrepender do erro que você fizer, você vai a Deus e ele te perdoa. E acabou. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Estão no mar do esquecimento. Mas se você mexer com Deus, quem vai te tirar da mão de Deus? Lembra-se disso. Você que gosta muito de pregar, que gosta de um púlpito, que gosta de uma rede social, não te conheço. Mas eu preguei, eu fiz, acontecia, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Até o próximo vídeo. Então, eu disse no começo, saí da congregação, mas não saí, continuo, não vou sair. E é o seguinte, isso daí é um recado para quem sai da congregação, porque vocês não têm motivo para sair, quer dizer, o motivo que eu tenho para sair da congregação seria muito maior. Eu poderia ter saído da congregação e descido o pau na congregação, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu respeito as pessoas que servem a Deus dentro da congregação, porque eu estou cumprindo o primeiro mandamento, amar a Deus e o próximo. Eu amo a todos, até os que querem me ferrar em todos os lugares. Agora, só que é o seguinte, eles vão ter que dar conta da situação deles. O cara quer te lascar, beleza. Eu tenho que amar ele? Tem. Se ele quiser ser gente boa comigo, e aí, Rodrigo, a paz de Deus, Deus te abençoe, tamo junto, passou. Se ele não quiser, problema dele.
eu não tenho que fazer nada. Eu só tenho que continuar vivendo a minha vida. Entendeu?